Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, sou analista e engenheiro de dados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dicionário de dados, catálogo de dados e glossário de termos de negócios. Então fica até o final do vídeo, valeu! Então, galera, hoje nós vamos falar sobre dicionário de dados, catálogo de dados e glossário de termos, que são recursos que nós utilizamos para nos auxiliar na hora que nós estamos utilizando ali o nosso ciclo de vida dos dados, né? Utilizando dados através das nossas tabelas e servidores, banco de dados, etc. São recursos importantíssimos, tá? Que auxiliam o nosso trabalho. Bem, antes de começar, peço por gentileza que você se inscreva no canal, curtam o vídeo, compartilhe esse vídeo com amigos, se estiverem gostando, isso ajuda a crescer o canal, valeu! Então, galera, esses termos são recursos que a gente utiliza, igual eu já falei, e eles causam algumas confusões. A gente confunde dicionário com catálogo, com glossário, né? E aqui eu estou aqui exatamente para explicar para vocês qual a diferença entre cada um deles. Bem, falando primeiramente do dicionário de dados, imagina que a gente tem uma tabela, certo? Uma tabela no banco de dados chamada pedido, certo? Essa tabela, ela tem 4 colunas, né? 4 atributos aqui: pedido ID, cliente ID, data do pedido, valor total e etc. Bem, imagine que você pegue essa tabela de uma fonte externa, certo? É uma tabela de um banco de dados novo que você não conhece, você nunca viu. Ok que com esses nomes aqui você provavelmente vai ter mais facilidade de entender do que se trata. Porém, só com a tabela, com os dados, você não vai conseguir entender, por exemplo, como é que está setado os valores. Pode estar aparecendo um número aqui, mas aqui poderia ter sido um texto em vez de um inteiro, né? Aqui também tudo poderia estar como texto, por exemplo, né? Então, e isso poderia te causar problemas em relação a em relação a, eh, como eu posso dizer? Relacionamento entre tabelas. Isso poderia te dar algum problema se você fosse fazer uma agregação, né? Você não vai conseguir fazer agregação com texto, entre outras coisas. Então, para que serve o dicionário de dados? Tá? O dicionário de dados, ele é uma leitura, ele transmite, né? Ele fornece ali os metadados, ou seja, os dados sobre os dados referentes a essa tabela de pedidos. Então a gente tem aqui o dicionário de dados da tabela pedidos, que vai exatamente explicar ponto a ponto o que representa a tabela pedidos. Por exemplo, ela possui os atributos, que são as colunas, certo? Os tipos de dado, né, a tipagem, que a gente já falou sobre. Então, são duas colunas, né, com tipo inteiro, uma com tipo date e outra com decimal. O que significa, né? Você precisa entender o que significa cada coluna daquela. Então, ó, o identificador único do pedido, identificador de quem comprou, né, data do pedido, valor total do pedido. A chave, ou seja, é uma chave primária? É uma chave estrangeira? Você precisa entender isso para entender como é que foi construído e como é que você vai fazer joins, por exemplo, né? Para você entender como é que é o comportamento da tabela em relação a outra tabela. Você vai entender se é um campo obrigatório dentro da regra de negócio, qual é o tamanho que ocupa, né? Cada uma dessas colunas e o exemplo de um valor, né? Pedido, deu um exemplo aqui, o 1001, né, o 100, o 101, o exemplo de saída de data é até interessante para você ver se está no formato americano ou no formato brasileiro. Pode estar também aqui já setado, né, aqui no dicionário na frente do date, e o valor, tá? Isso aqui é você que basicamente decide, né? Existem ferramentas, obviamente, que criam esses dicionários automaticamente, de acordo com a leitura que é feita, né? Da tabela, mas você também pode construir as suas, né? De forma manual, se você quiser, e aí definindo, né? Esses campos dentro do dicionário, ou mais campos se você tiver interesse. O importante é o dicionário de dados é fundamental para que você entenda as tabelas com que você está trabalhando, beleza? E aí a gente vai para o catálogo de dados. Bem, o catálogo de dados ele é basicamente a união, né, a junção ali de vários dicionários, certo? Você tem vários dicionários no mesmo lugar, no mesmo
no mesmo ponto, né, local de onde você vai poder fazer consultas. Por exemplo, nesse catálogo de dados a gente tem o dicionário da tabela de produto, o dicionário da tabela de clientes e o dicionário da tabela de pedidos. Essas tabelas, né? Cada uma desses dicionários dessas tabelas. Essa aqui está por exemplo, no banco de dados A, banco de dados B, banco de dados C, e o esquema, né, a sigla ali de cada um deles, produto, cliente, pedidos. Por que eu estou explicando isso? Porque como os catálogos, os dicionários estão todos organizados no mesmo local, isso vai facilitar na hora de você fazer sua pesquisa. Então, o catálogo é basicamente você unir vários dicionários de várias tabelas para você poder fazer buscas e pesquisas e deixar tudo centralizado num local só, certo? Então você, por exemplo, pode usar o mecanismo de busca através do esquema. Então eu busco lá o esquema produto, eu já vou conseguir achar a minha tabela, o dicionário da minha tabela. Através dos atributos, eu posso fazer uma pesquisa através pelo nome de um campo, pode aparecer mais de um igual, mas aí vai ter uma outra referência, né, para poder me auxiliar para achar com mais facilidade. Através do nome, né, do banco de dados, é o banco de dados A, e assim por diante. Então, o catálogo serve exatamente para que você organize tudo no lugar centralizado, no lugar só, e facilite você fazer buscas e entender o relacionamento entre várias dessas tabelas, que você, quando começa a trabalhar no lugar onde é muito grande, cara, você vai ter vários servidores, várias tabelas, vários esquemas, siglas, enfim. Se você não tiver um catálogo com esses dicionários, você não vai conseguir fazer basicamente nada. É muita coisa, tá? Então, assim, você pode até não ter ainda pegado um desafio assim, mas você vai agradecer se isso existir. E vão te agradecer mais ainda se você criar isso, tá? Então, se você é daqueles que não gostam, né, de criar documentação, de criar artifícios, né, recursos que auxiliam, eu garanto para vocês que é importante você ser essa pessoa e, mais ainda, né, dar essa ciência para os gestores, né, para os stakeholders, para as pessoas de interesse, de como isso é importante, né, como é importante ter isso dentro da empresa. E o glossário de termos de negócio é basicamente termos referentes ao negócio, referente a regras de negócio dentro do que você está trabalhando ali, nos bancos de dados, dashboards, etc., né? Relatórios, para entender, né, o que é cada coisa dentro ali do negócio do cliente. Por exemplo, o que é um cliente ativo? Tá, o cliente ativo aqui dentro dessa empresa é um cliente que realizou pelo menos uma compra finalizada no período de análise. Poderia ser de outra forma, poderia ser que o cliente ativo é o cliente que comprou nos últimos 3 meses, não sei, é o cliente que está num plano XYZ. Pedido finalizado, é o pedido cujo processo de compra foi concluído com sucesso, incluído pagamento e entrega. Pedido finalizado em outra empresa pode ser só simplesmente pedido pago e não entregue. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que aqui, para essa empresa que eu estou dando de exemplo, esses termos são essas definições, mas em outra empresa pode ser outros termos. Então, não é uma receita de bolo. Não é você chegar na empresa e o seu stakeholder, né, o cliente está falando com você, quantos clientes ativos tem? Aí você, eu já sei o que é cliente ativo, né? Eu já vim da outra empresa e eu já tô sabendo que cliente ativo é assim, assim, assado. E aí na empresa é totalmente diferente. Então consulte esse tipo de documentação, consulte esse tipo de recurso que vai te auxiliar a se dar bem. E se não existir, como eu falei, crie esse tipo de recurso para auxiliar a empresa onde você trabalha, e crie essa consciência, porque, como eu falei anteriormente, tem muito gestor, muito stakeholder que acha que é tempo e recurso jogado fora, e não é. Isso aqui, cara, é primordial. Dicionário de dados, catálogo de dados e glossário de negócio, de termos de negócio, é essencial em qualquer empresa que mexa com dados, tá? Dicionário de dados e catálogo de dados, na maioria das vezes, já tem, né, ferramentas que criam automaticamente. Mas o glossário, não. Tem algumas ferramentas que você pode usar IA, né, dentro da ferramenta para auxiliar você a criar esses descritivos, né? Mas não é todo lugar que tem isso. Então, muitas vezes tem que fazer na mão mesmo. Tá bom?
É isso, pessoal, o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar o vídeo, se gostar. E é isso aí, valeu e até a próxima. Tchau, tchau.